Amém, irmão Marcos. Tudo bem com o irmão, esposa, família? Como é que tá o irmão Valdir, Mantelmo, todo mundo aí, tá tudo bem? Irmão, esse pobre de espírito, muitas vezes as pessoas traduzem aí errado, sabe? Então é o seguinte, às vezes, pobre de espírito tudo aqueles que precisam, entendeu? Que necessitam de Cristo, da palavra de Deus, e ele aceita o Evangelho, ele aceita a Jesus como seu Salvador, você entendeu? Como os discípulos foram, todos foram pobres de espírito. Então, por isso que Jesus dizia: eu vim anunciar o Evangelho aos pobres, entendeu? Aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, que pobres? Aos pobres de espírito é aqueles que aceitam a palavra de Deus. Por isso que quando ele enviou o discípulo, ele disse: a casa que chegar é saudai, se ela for digna, deixa vós sobre ela a vossa paz. Se não aceitar vocês, bate até o pó da sandália dos seus pés. Entendeu? Por quê? Porque aquela casa então não é pobre de espírito. Quer dizer, pobre de espírito é a pessoa reconhecer que ele é no sentido espiritual e que ele é pecador, ele é falho, ele é humilde, ele aceita. Então nada mais é do que pobre de espírito é a pessoa humilde, certo? A pessoa humilde, que ele não se estriba no seu próprio entendimento, ele não, você entendeu? Ele aceita a palavra de Deus, ele aceita o Evangelho, ele tem um coração quebrantado para as coisas de Deus. Então ele é um pobre de espírito, você entendeu? Então aquele bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então é o mesmo pobre de espírito, ele tem fome e sede da palavra, de justiça. Então ele é humilde, tá? Ele é pobre de espírito, tá? Ele não é sábio, ele não quer ser uma pessoa cheia de sabedoria. Então, uma pessoa que acha que ele entende tudo, que ele é sábio, sabe? Então, ele não aceita. Então, o pobre de espírito é todo aquele que é humilde, tá? Não é no sentido isso aí, que as pessoas confundem muito. Não devemos confundir humildade com pobreza, né? Então, pobreza material é uma coisa. Você pode ser pobre material, mas às vezes você não é pobre de espírito. É pobre material, mas não é pobre de espírito. Quer dizer, você é pobre material, mas não é humilde. Uma pessoa pode ser rico material, ele é rico material, mas ele é pobre de espírito. Então ele é rico, mas ele aceita a verdade, ele aceita a palavra, ele é humilde. Então ele é rico material, mas ele é pobre de espírito. De espírito quer dizer, ele não quer ser sábio, né? Ele reconhece que realmente ele precisa de Jesus, da sua palavra, da verdade. Ele reconhece que ele é pecador, que ele está falho, que ele está errado. Esse é o pobre de espírito, né? Então não vamos confundir humildade com pobreza, né? E pobre de espírito é no sentido de que realmente a pessoa precisa de Deus na sua vida. Então ele é pobre. Então, para ele ficar rico, ele tem que aceitar a verdade e a palavra de Deus. Ele se torna, na verdade, ele abraça a riqueza que é de cima, né? Verdade? Então, ele é só pessoas humildes. Por isso que fala lá que deles é o reino dos céus. Porque ele foi humilde, aceitou a palavra, aceitou o evangelho, então deles é o reino dos céus. Né? Vai ser o reino dos céus. Então é isso daí. Por exemplo, lá em Apocalipse está escrito assim, ó, em uma das suas cartas: tu que diz que rico sou e nada tenho falta, tá vendo? É uma pessoa exaltada. A pessoa que é exaltado, ele não é pobre de espírito. Então ele acha que ele sabe, ele entende, ele não aceita só. Você vai falar uma coisa, ele não aceita, você vai outra, ele não aceita. Tudo que você vai pregar, ele não aceita. Então ele não é pobre de espírito, entendeu? Por isso que lá em uma das cartas lá de Apocalipse está escrito assim: tu que diz que rico sou e nada tenho falta, mas você não sabe que você é pobre, cego, desgraçado e nu. Aí depois vem a palavra aconselhando ele: compra de mim ouro para que te enriqueças, tá? Ouro para que te enriqueça. E o ouro que está falando ali é a palavra de Deus, é a sabedoria que vem do céu. Então, às vezes, a pessoa se acha muito sábia aqui na terra, então a sabedoria da terra é animal diabólica. Então, ele não é humilde, tá? Então, ele não é pobre de espírito. Ele se acha que entende, ele acha que sabe, só ele que está certo, ele entende de tudo. Enfim, essa pessoa dificilmente ele vai aceitar a verdade, porque ele aí não é pobre de espírito, tá? Ele é uma pessoa orgulhosa. Então, né, ele se acha que ele que entende tudo, ele é orgulhoso.
Então é o contrário de orgulhoso, é pobre de espírito, entendeu? A pessoa que é orgulhoso, ele não aceita a palavra de Deus. Então ele é o contrário de pobre de espírito, que é a mesma coisa de humilde. Então pobre de espírito é a pessoa ser humilde. Tá? Ser humilde não é ser pobre material, não. Não tem nada a ver. A humildade é você, na sua alma, ter uma alma humilde. Você é uma pessoa humilde, que aceita ouvir a palavra, os conselhos. Então ele é humilde. Tá bom? Vê se eu consegui explicar para o irmão. Tá bom? Paz, Deus abençoe. Fica com Deus.